pessoal, eu vim direto do século XII para trazer para vocês uma mensagem importante. O pessoal fede e o pessoal mente. E hoje a gente vai conversar sobre a ADI 5668, a ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo pessoal ao Supremo Tribunal Federal. Essa roupa aqui é uma homenagem aos Cavaleiros Templários. Nós estamos numa época que esse é o espírito que a gente precisa resgatar no povo cristão, no mundo todo, e aqui no Brasil principalmente. Mas, se você não tiver uma roupa dessas, não tem problema nenhum. Nós todos podemos lutar contra o mal usando as armas que a gente tem e os recursos que a gente tem. Bem-vindos ao canal Vista Pátria, esse é o quadro Cultura e Verdade, eu sou o professor Eduardo Vieira. Muito bem, o nosso assunto é a ADI 5668, que vai ser votada agora dia 11 de novembro pelo STF. Vou explicar para vocês o que está acontecendo e o que é essa ADI, tá? Basicamente, o PSOL vem tentando ardentemente colocar a pauta identitária de ideologia de gênero, né, que eu vou explicar melhor o que é isso ali adiante, dentro do currículo do ensino público brasileiro. Apesar das comissões e da organização toda que cuida da criação desse currículo ser extremamente esquerdizada, extremamente ideologizada, essa é uma pauta tão alienígena à sociedade brasileira que o pessoal não conseguiu emplacar isso. Ou melhor ainda, a sociedade conseguiu rejeitar essa pauta dentro do documento principal da Base Nacional Comum Curricular, que está sendo implementada no Brasil todo. Evidentemente, o pessoal não sabe, né, perder e não tem nenhum respeito pela democracia. Evidentemente, se num processo de discussão, de debate, de diálogo, essa pauta foi rejeitada, o que eles fazem? Eles entram com uma judicialização desse pleito e mandam para o STF para ver se o STF resolve o problema que eles não conseguiram resolver, dentro de um processo de diálogo, de discussão e tudo mais, né? Que é como a democracia funciona. Vamos falar um pouquinho então sobre o pleito do PSOL, tá? A desculpa que o PSOL criou para construir essa ação, né, é a seguinte: ele disse que é necessário que se especifique que não pode haver bullying por homofobia ou transfobia. Melhor ainda, que os professores devem tomar medidas para impedir que haja o bullying de homofobia e transfobia. Esse é o segredo da coisa. Bom, e o que a gente vai ver é exatamente por que eles estão fazendo isso, né? E o que a gente pode fazer para acabar com isso. Porque é realmente uma prática muito perigosa, como a gente vai ver agora. E é óbvio que a própria insistência do pessoal nesse assunto, né? A própria renitência, a completa teimosia que eles têm, né, para forçar esse assunto goela abaixo da sociedade brasileira, mostra que deve ser alguma coisa importante, né? Ou seja, mostra que eles não estão só preocupados com o bullying. Porque se eles estivessem preocupados com o bullying, eles provavelmente agiriam de outra forma. Então, primeiro, vamos verificar o pleito da ADI 5668. É necessário, então, que se especifique, de acordo com eles, né? Na verdade, de acordo com eles, é inconstitucional que não conste uma especificação dizendo que os professores devem tomar as medidas necessárias para impedir o bullying homofóbico e transfóbico nas salas de aula. Bom, isso evidentemente é um pretexto falso, né? O bullying já é proibido. E é claro que você colocar uma coisa escrita numa folha de papel não resolve nada, não modifica a realidade. Então, qualquer bullying é proibido. Se o cara for gordo e o aluno ficar perturbando ele porque ele é gordo, é proibido. Se ele for magro, nerd, branco, preto, amarelo, careca, orelhudo, qualquer característica, qualquer ação de discriminação e de agressão a um aluno não é permitida. Cabe, evidentemente, né, às autoridades escolares coibirem esse tipo de prática. Bom, por que eu digo que é uma mentira o que o pessoal está propondo? Porque adivinha qual é o partido que sempre trabalhou para remover a autoridade do professor e remover a autoridade da escola? O PSOL. Então, se fosse alguma coisa, realmente uma preocupação legítima,
evidentemente, essa preocupação viria, né, acompanhada de um reforço da noção de autoridade do professor, por exemplo, que o pessoal trabalha o tempo todo para diluir. O pessoal segue os ditames de Michel Foucault, que diz que qualquer autoridade é uma opressão. E você viu o resultado aí, né? Vocês já devem ter visto vários vídeos de aluno desrespeitando professoras, né? Agredindo elas sexualmente, jogando cadeira no quadro negro, alunos batendo, agredindo professores, professoras, né? Isso tudo deriva desse discurso anti-autoridade do pessoal, que acabou se refletindo do pessoal só não, né, da esquerda como um todo, que acabou se refletindo para a sala de aula, para as coordenações da escola. Então, quando o professor resolve agir para impor disciplina dentro de sala de aula, que é obrigação dele, a coordenação da escola, olha, assim não pode. Aí vem as mães, os pais do aluno, reclamar com a escola, olha só, o seu professor puniu o meu filhinho. Ah, mas ele deu um soco na cara do professor. Ah, mas a gente está com problemas em casa, ele está numa situação vulnerável, e começam as desculpas, e a coordenação da escola normalmente se posiciona contra o professor que impôs a autoridade. Isso acaba resultando na impossibilidade, né, de dar aula, que é o que você vê o tempo todo. Você pode pegar dezenas de relatos, né, de professores, eles vão dizer que é muito difícil dar aula. Por quê? Aí tem gente que diz, porque os pais não dão mais educação em casa. Não é só isso, isso é um fator, claro, mas não é só isso. Foi removido das escolas o poder de disciplinar o aluno. E aí como é que você vai fazer a coisa funcionar? É impossível, né? É impossível. Então essa ação do pessoal é, por definição, né, no seu caráter mais íntimo, falsa. Ou seja, é uma mentira, é um pretexto. Sabendo disso, que nós analisamos aqui por lógica, né, elementar, o que estaria motivando o pessoal a brigar tanto por um detalhe como esse, né? Vamos lá. Eu vou usar um paralelo aqui para vocês acompanharem de forma bastante clara, tá? Eu não sei se vocês lembram, eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? Mas lá na década de 60, se eu não me engano, um artista chamado Marcel Duchamp, ele colocou em exposição uma louça sanitária, um mictório, alguma coisa parecida com isso. E aquilo ali causou furor, né? Que gerou uma discussão danada no mundo artístico e tudo mais. Perguntado numa entrevista, que vocês podem acompanhar um trecho dessa entrevista no excelente documentário Why Beauty Matters, ou Por que a Beleza Importa, que tem traduzido, legendado em português, vocês podem procurar no YouTube. Esse comentário é de autoria de Sir Roger Scruton, um filósofo inglês que faleceu recentemente. É maravilhoso o documentário, 1 hora. Tem lá esse trecho dessa entrevista do Marcel Duchamp. Ele declara com todas as letras: o meu objetivo é acabar com a arte. Por quê? Vamos acompanhar aqui, olha só. A arte é uma coisa que sempre foi considerada uma coisa bonita, né? Uma coisa que eleva o caráter, o pensamento, uma coisa que impressiona pela harmonia das formas, né? Tudo isso a gente intuitivamente, sem ser um estudioso de arte, a gente percebe como sendo arte, né? Agora, se o cara pega um vaso sanitário e bota numa exposição e ele declara que é arte, o que isso significa? Vamos acompanhar aqui comigo. Bom, então, eu posso pegar um papel, amassar um pouco e expor como arte. Então, qualquer coisa é arte. Eu posso pegar um quadro, desenhar uma garatuja lá qualquer e colocar como arte. Se tudo é arte, ou seja, se qualquer coisa é arte, acabou a arte, concorda? Porque o que separa uma lata de lixo que está no chão ali de arte? Né? De acordo com essa visão do Marcel Duchamp, nada. Então a arte acaba. E era o que ele queria realmente, ele queria acabar com a arte, porque se qualquer coisa pode ser arte, então não tem mais arte. Então agora vamos passar esse paralelo para a ideologia de gênero, tá? O que a ideologia de gênero diz? Diz que não existe essa coisa de macho e fêmea, masculino e feminino. Que o sexo é uma construção social, que todo mundo nasce igual e que as meninas ficam femininas porque a sociedade impõe isso nelas. Da mesma forma, os meninos ficam masculinos porque a sociedade impõe isso neles, tá? Não pode haver barbaridade maior do que essa, tá, gente? É claro. Mas esqueçamos a barbaridade, vamos voltar para a teoria. Então, na teoria deles, não deveriam existir só esses dois, que eles chamam de gêneros, né? Que não deveriam existir esses dois gêneros apenas.
Porque o cara que não se identifica com nenhum dos dois, ele acha que é outra coisa. Então aí o que acontece? Quando você abre essa porta, é que nem você aceitar o mictório do Duchamp, tá? Você começa a ter vários. Hoje eu nem sei quantos tem, né? Eles vão inventando. São 30, 40, não sei. É completamente ridículo. Mas por que eles inventam isso tudo, né? E por que eles não se sentem ridículos? Porque o problema deles não é esse. É claro que é uma proposta totalmente ridícula, mas no momento que você aceita isso, se você aceita que tem dezenas ou centenas de gêneros, então acabou o conceito de gênero. Qualquer coisa já não existe mais masculino e feminino, né? Se você dilui numa sopa com 40, 50 opções, acabou. E é exatamente o que a esquerda pretende. Removendo o conceito de homem e mulher, eles destroem uma série de estruturas fundamentais da nossa sociedade. Como, por exemplo, a família. Família é o quê? A família é um homem, uma mulher, que procriam e geram crianças, tá? Existem outras arrumações domésticas, tá? Você tem homossexuais que se juntam e moram juntos, né? Mas eles não formam um casal, tá? Porque eles formam um par. Um casal pressupõe oposição de sexo, né? Para formar um casal. Então, e essas coisas, naturalmente, essas ocorrências são pequenas, né? São raras. Ainda bem, porque se a sociedade fosse formada por pares homossexuais, a gente não teria a continuidade da espécie. É uma coisa muito simples, né? Não se trata de preconceito. Eu estou aqui pregando o respeito aos homossexuais. Eles devem ser respeitados como seres humanos que são, tá? Perfeitamente claro isso. Vamos prosseguir dizendo o seguinte: se só existisse par homossexual no mundo, a espécie humana acabaria em um século, no máximo, tá? Então, é óbvio que não é uma coisa desejável do ponto de vista de preservação da espécie. A biologia tem razão. Essa é uma noção muito alienígena, né? É muito oposta ao nosso sentimento natural. Então é necessário que eles enfiem isso na escola desde o início, para que as crianças incorporem essa distorção desde cedo, porque é mais fácil elas aceitarem esse tipo de coisa quando elas não perceberam a realidade de forma mais específica. Bom, e qual é a decorrência disso, né? A decorrência disso é que os professores, se tiver esse texto aprovado na BNCC, eles vão ter uma permissão legal, os professores militantes, né? Nem todo professor é bonzinho, tem professor que é ruim pra caramba. E esses professores vão ter a permissão legal para implementar ações dentro de sala de aula que eles entendam que é positiva para evitar o bullying homofóbico e transfóbico. O que é isso? Aí começam as ações bizarras. E é esse o interesse do pessoal, né? Então você vai ter aluno voltando para casa com esmalte na unha, aluno menino voltando para casa com esmalte na unha. Você vai ter exposições altamente sexualizadas de homossexualismo. Você vai ter... Já vimos isso, tá? Isso acontece hoje, tá? Só que vai se tornar mais disseminado, tá? Você tem, por exemplo, a sugestão que crianças experimentem sexualmente os seus coleguinhas, inclusive com experimentos do mesmo sexo. Nada disso é adequado. Esse assunto não deveria estar dentro do meio infantil, né? A esquerda não está preocupada com isso. A esquerda não está preocupada com a saúde das nossas crianças, nem com o respeito aos homossexuais. A esquerda está preocupada com a destruição do tecido social. Então a gente tem que olhar além do discurso, né? A gente tem que perceber a mentira do discurso e atacar o cerne que está formando esse discurso, que é o que eu estou fazendo aqui agora. E como é que você pode ajudar? A eleição é agora, dia 11 de novembro, tá? Você pode fazer um pequeno vídeo, pega o seu celular, faça um pequeno vídeo. Eu sou muito contra a ADI 5668. Por favor, nos ajude a acabar com isso. E manda esse vídeo, posta no seu Instagram e marca os seus parlamentares, os parlamentares que você acredita, que você votou e tudo mais. E avise os seus amigos para fazerem o mesmo. E bota lá uma hashtag, não a ADI 5668, ADI 5668 não, fora ADI 5668, fora PSOL, esse tipo de coisa. A gente fazendo isso em massa, vão ser milhões de vídeos espalhados pela sociedade até o dia 11 do 11. E a mensagem estará clara, que a sociedade está rejeitando isso.
Esse tipo de ação funciona, tá? Essas pessoas têm medo do poder do povo. Então a gente tem que mostrar a nossa vontade. Então, gente, eu conto com vocês para defender as nossas crianças, tá? O poder está nas nossas mãos e nas mãos de Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo.